Fala, galera, começando o segundo episódio aqui do nosso programa Entre Linhas. Tô aqui com o Leozão de novo. Fala, Léo. Fala, galera, beleza? Começando mais um programa Entre Linhas aí, o seu programa de esportes aí. E hoje, convidado muito especial no âmbito jornalista, né? Hoje tem um jornalista aqui que ele é esportivo, a gente vai bater um papo com ele. Já cobriu final de Sul-Americana com o Red Bull Bragantino. E eu vou apresentar para vocês. Rodrigo, muito obrigado aí por estar aceitando o nosso convite e estar aqui com o nosso segundo episódio do programa aqui do Entre Linhas. Muito obrigado. Agradeço pelo convite, por poder falar de comunicação, jornalismo e esporte, né? Futebol, que é das coisas que eu mais gosto de fazer. Legal demais ter você aqui, viu, Rodrigo? A gente é uma honra você estar aqui com a gente conversando sobre esporte, né, não, Pedrão? Cara, futebol também, posso falar por mim, também por Rodrigo, que é, cara, minha paixão de todos os momentos, assim. Rodrigo, como começou essa jornada sua, assim, de falar assim, vou entrar na faculdade de jornalismo, vou começar nesse ramo? Você já sempre gostou de esporte? Como que foi, assim, a sua trajetória até aqui? É muito por eu gostar de futebol, mas futebol não é o primeiro esporte que eu gostei. Eu fui gostar primeiro de Fórmula 1, meu pai era bem ligado à Fórmula 1, corrida, tudo. Então, tanto que eu fui primeiro pro autódromo, ver uma corrida, lá com 6, depois com 9 anos. E naquela época eu nem sabia como é que jogar futebol, nem de regras, nem nada, não acompanhava nada. Eu fui começar a aprender e gostar de futebol já com 9, 10 anos. Tive Copa de 2006 ali. Na época eu tinha 9 anos. E daí eu comecei a ver e achar interessante, fui querer descobrir mais. Eu acho que talvez por eu ter gostado de futebol um pouco mais velho, me fez ter um pouco menos aquela paixão que torcedor normalmente tem e ter um pouco mais a visão de querer entender o que era aquilo. Então, acho que talvez por isso eu fui indo mais pro lado do jornalismo e nunca pensei nem em jogar. Tanto que eu já não jogava tão bem, né? Mas não ia adiantar nem se eu tentasse, mas eu nunca cheguei a pensar, quem sabe algum dia eu possa ser jogador. Não, nunca passou na minha cabeça isso. Mas a partir do momento que eu vi o primeiro jogo no estádio, eu falei, eu quero fazer parte disso. Só que não vai ser jogando. Vai ter que ser de outro jeito. E como foi pra você assim, entrar nessa parte da comunicação? Que ano você entrou na faculdade de jornalismo e sempre entrou com o intuito de fazer coberturas esportivas na área do futebol? Ou tinha essa paixão da Fórmula 1, porque a gente é jornalista, né? Eu e o Pedro, o Pedro estuda, eu terminei. A gente gosta de falar sobre tudo, né? A gente tem que aprender a falar sobre tudo no jornalismo. E queria saber de você, como que foi para esses primeiros passos aí para você? Eu gosto de boas histórias, então às vezes tem em qualquer lugar, né? Não precisa nem ser do esporte. Mas eu fui aí fazer jornalismo por causa de esporte, né? Então a ideia era estar nessa, né? Com 17, 16 anos eu comecei a escrever alguns textos para ir treinando. Porque até essa idade eu escrevia muito mal, assim, aquela coisa de criança mesmo, que escreve textos de escola. Daí eu comecei a treinar e comecei a ver o quanto eu fazia mal isso, né? E daí eu fui treinando, primeiro sozinho, depois mostrando para algumas pessoas que foram me dando algumas dicas, eu fui aprendendo. Daí no último ano da escola eu já comecei a publicar textos no jornal da minha cidade. Né? O primeiro texto que eu publiquei foi ali em 2013. Na verdade, o penúltimo ano da escola. O último foi 2014. Daí eu publiquei o primeiro texto e daí eu fui aprendendo cada vez mais. E daí eu não tinha outro caminho que não seria ir fazer jornalismo. E acabou a escola, eu fui fazer jornalismo. 4 anos lá, 2018 me formei. E daí para frente, já trabalhando com comunicação durante a faculdade, né? Mas daí cada vez mais por dentro, entendendo mais e estudando para tentar aprender mais sobre comunicação e também sobre esporte, para estar nesse meio que eu tô hoje e conhecendo mais para poder sempre apresentar um trabalho melhor, né? Ainda mais comunicação, que é um negócio que já é diferente de quando eu comecei, né? Sim. Porque muito rápido as pessoas vão lá e criam podcasts e as coisas ficam completamente diferentes do que era quando eu saí, assim. Eu acho que no fim o meio é parecido, mas as coisas vão mudando, a gente tem que se adaptar. Então, por mais que eu tenha me formado faz pouco tempo, já mudou bastante coisa, né? Então, eu imagino até para quem está há mais tempo, o quanto é difícil você estar sempre tentando se adaptar ao ambiente que vem por aí. Sim, muito louco, só comentando rapidão, Pedrão, muito louco você ter esse interesse antes mesmo de ter terminado a escola. Uma coisa muito curiosa, né?
Comigo foi diferente. Então eu acho muito curioso isso, a galera que já tem uma parada pela comunicação, assim, ainda mais esportiva, antes, assim, de você começar a escrever. Muito legal essa iniciativa sua. E uma pergunta, o primeiro texto que você fez foi sobre esporte ou foi uma notícia, assim, local? Como que foi a primeira, assim... Pode falar, assim, da sua primeira que você escreveu no jornal e a sua primeira esportiva que você viu que dava pra fazer, como que foi, tipo assim, escrever algo pro esporte? No caso é a mesma, né? Porque era de esporte. Era de esporte. Então... Era o sorteio da Copa do Mundo de 2014, que foi em dezembro ali, daí o espaço do jornal que eu escrevi era pra falar de esporte mesmo, e daí eu falei sobre isso daí, que na época ainda foi na... Eu não lembro exatamente tudo que eu coloquei lá, mas eu tenho texto na minha casa, eu guardei, então assim, vários textos assim eu guardo muita coisa, Sim. Credencial, essas coisas assim, eu guardo, eu acho legal guardar pra gente também lembrar mais ou menos do que a gente fez, por onde a gente passou, então acho que sempre vale. Sim, eu acho que é Legal. muito legal isso daí de credencial, que é algo que você pode lembrar, falar assim, eu tava nesse jogo, eu tava com uma imprensa, e uma coisa voltando nesse assunto sobre a comunicação, ela ter mudado muito. Um jornalista esportivo que na época de, por exemplo, 1990, 2000, posso até falar que tem exemplos, igual o Farid Germano Filho, que tem uma foto com ele, com o Renato Gaúcho, escrevendo um papelzinho. Então, Sim. tipo, tem uma coisa mais inovada. E como que você passou? Você teve essa adaptação, assim, de, tipo assim, quando você começou, você se formou até agora, teve uma mudança que você viu, assim, falou assim, essa mudança foi boa, ou teve, uma mudança de mundo, assim? Tem vários lados, né? Eu acho que a Copa de 2014, dentro do esporte brasileiro, também mudou muita coisa. Primeiro, para a Copa ter sido aqui, e segundo, para o Brasil ter perdido do jeito que perdeu. Eu acho que mudou muita coisa. As pessoas passaram a pensar diferente, sei lá, por isso que o técnico da seleção hoje é o Fernando Diniz. É um cara que tem, e talvez seja um dos poucos que tenha menos de 50 anos de treinadores brasileiros e que está tendo espaço aqui, porque a gente começou a pegar muito técnico de fora, né? Hoje, 13 dos 20 da Série A são de fora do Brasil. E os outros que não são mais velhos. Sei lá, o Dorival, o Filipão, o Luxemburgo. Né? Você tem caras que estavam treinando há 30 anos atrás. Acho que o Dorival não. O Dorival é um pouco mais novo só. Mas... Então você perdeu uma geração ali porque você taxou aquela geração da época de 2014 como inexperiente, deu pouco espaço para eles... E nesse meio foram se criando novos veículos, novos jeitos de se comunicar. Em 2014 você tinha um lance que tinha vários jornalistas numa cobertura. Hoje o lance é pequeno, mas ao mesmo tempo você tem canais e canais de YouTube ou de outras coisas que às vezes nem chegam no YouTube, de pessoas que cobrem os clubes. Direto eu vou em jogo e tem, sei lá, tem a imprensa tradicional, que é a imprensa mais antiga, os veículos grandes, os veículos menores... E tem o pessoal que é torcedor, que cria um meio para comunicar com a torcida. Sim. E a torcida quer consumir isso porque eles querem ter a visão do cara que torce pro time deles. E o cara que torce 100%. Só que ao mesmo tempo você cria um problema que é o cara que só vê o time dele, só vê o cara que torce pro time dele e ele perde a noção de tudo que está acontecendo. Ele esquece que o time dele contrata jogador, só que o outro time também contrata. E às vezes melhor. O time dele perde para outro time, ele acha que o time dele está de sacanagem, que os jogadores não correm, que o time dele contratou mal. Só que às vezes ele não entende que ele não é o melhor naquele contexto e com o que o time arrecadou, com o que o time tinha de possibilidades, às vezes aquele trabalho até é bom, mas ele não consegue ter essa dimensão porque ele não olha para tudo. E esse é um problema que eu acho que é cada vez mais... acontece mais. Porque antes o cara, para ver o time dele, o gol do time dele, ele tinha que ver o programa esportivo inteiro. Então ele via que tinha outros gols, que tinha outros times que estavam jogando bem. Então acho que ele tinha uma noção talvez um pouco maior de tudo que estava acontecendo. Acho que isso não é só com esporte, só com futebol. Acho que tem a ver com outros termos e outras... Com certeza, outras classes assim, de assuntos, e acho que isso é um problema. A gente, como jornalista, acaba sendo obrigado a ver outras coisas. Então a gente fica um pouco mais difícil de cair nessa. Mas também tem que tomar cuidado, porque senão você acha que as coisas estão indo de um jeito, mas tem um mundo muito maior para você olhar de coisas que estão acontecendo e você não está vendo. E isso acho que acontece muito, principalmente no futebol. Tanto que você tem, sei lá, 2 times que não estão em crise, que são, sei lá, os 2 primeiros do campeonato, os times que estão nas finais. O resto está todo torcedor bravo, xingando o muro, criticando o jogador, e na rede social xingando todo mundo. Então, assim...
às vezes acho que falta um pouco da noção de como são as coisas. E eu acho que isso foi a pior coisa que a gente perdeu de 2014 para cá. Por mais que a gente tenha mais vozes falando, e eu acho isso ótimo, principalmente dentro da área de entender e analisar mais o jogo do que opinar. Porque opinar é diferente de analisar. Você pode opinar falando, eu acho que aquele time é ruim. Tá, mas analisa, aquele time é ruim por quê? Porque tem jogadores ruins, porque ele é mal treinado, porque, sei lá, alguém pode analisar que os caras estão de sacanagem também. Sim. Com certeza. Pode acontecer. Mas pelo menos analisa, não dá só opinião, né? Se o cara é torcedor, é tudo bem, mas se o cara é jornalista, aí não dá, né? Diferente, né? É diferente Uma coisa a relação. Sim, uma coisa que eu posso comentar, acho que aconteceu até recentemente no Corinthians, um pessoal, uma página lá de notícias do Corinthians, que ele é só focado, que nem você estava falando, postaram uma coisa relacionada ao Falso Vera, que ele estava tendo problemas pessoais, porque ele estava ficando longe da família, que a mulher está na Argentina, que a mãe está na Argentina, e falaram que ele não estava desempenhando bem por causa dos problemas pessoais dele, psicológicos. Aí, tipo, repercutiu na mídia, o pessoal, tipo assim, o Falso Vera tá não sei o quê, querendo sair do Corinthians, voltar pra Argentina. Aí, depois de um tempo, o cara postou no Stories lá, falando que ele só não tá jogando bem. Tipo assim, todo jogador tem um momento de, tipo, fase, tô jogando bem, ou fase, tipo, tô, destruindo no campo. Mas tem aquela fase que o cara tem que passar por aquilo. Nem sempre é um problema psicológico. Pode ser que ele tá omitindo? Pode, mas também pode não ser. Então, que nem o Rodrigo tava falando, eu acho que tem que ter esse olhar jornalístico da coisa, ver pro outro lado, ver por que tá acontecendo isso, ver, tipo assim, cara, o cara tá treinando mal, ou o cara não tá jogando bem porque ele tá desempenhando mal. Então tem toda essa dinâmica dentro do esporte e eu concordo 100% do que o Rodrigo falou. O papel da imprensa é esse, né, Rodrigo? O cara tá por dentro ali, igual você falou, tem a galera que comunica com os torcedores, que é uma linguagem diferente, né? A gente vê isso. E eu queria saber um pouco mais dessa sua trajetória dentro da faculdade de jornalismo, como foi para você passar essa fase, como foi o seu estudo, o que você fez de TCC, você foi ligado à área do esporte, como foi para você esses anos que você foi na faculdade e foi aprendendo mais sobre o jornalismo, como se faz e tal? Só um ponto que eu acho que combina com o que vocês estavam falando. Hoje o Fernando Diniz fez a convocação. Sim. E o nome do Paquetá não apareceu. Hoje também apareceu a notícia de que ele estaria envolvido em apostas e que por isso ele poderia ser afastado, o Manchester City desistiu de negociar com ele. E perguntaram isso pro Diniz, né? Assim, antes de você dizer que ele não foi convocado por causa disso, foram lá e perguntaram para ele. E o Diniz, que é um cara bom pra gente, porque ele responde, né? E ele disse que foi exatamente por isso que ele não foi. Então ali você já tem uma notícia. E é duas. Que é, o cara não foi convocado e ele não foi convocado por isso, ele seria. Então, assim, você poderia imaginar isso. Mas antes de imaginar, pergunta. Se a pessoa não responde, porque tem muita gente que não responde também, você pode criar opções de situações que poderiam ser. Você não pode afirmar. Mas se a pessoa responde, né, eu acho que é importante ter essas pessoas no futebol, porque, sei lá, Luxemburgo, Filipão, essa escola antiga, ela gosta muito de esconder, às vezes, intenções, porque eles acham que é algo estratégico. Só que, no fim, às vezes, você só está criando algumas situações que não precisa. Então, eu acho que, às vezes, você ser mais claro, principalmente no esporte, que, por mais que tenha estratégia, às vezes a estratégia de um cara que vai jogar não faz tanta diferença. Hoje os clubes estão tão preparados em entender quem vai jogar ou não, que isso é um detalhe, né? Mas então é sempre importante, como jornalista, tentar perguntar o máximo número de pessoas. As pessoas podem não te responder, mas se responder, se tem alguma coisa ali. Você fez o seu papel de perguntar e tal. Sim. Tem razão. Voltando ao que o Lazão perguntou, como que foi esse desenvolvimento seu na faculdade? Assim, se você já tinha em mente, assim, vou fazer jornalismo, vou fazer os projetos dentro da faculdade de jornalismo sobre o esporte, ou você foi assim, vou dar uma experimentada na área primeiro, mas eu quero o esporte. Como que foi assim para você dentro da faculdade? Eu cheguei na faculdade e vi que não tinha nada de esporte, né? Não se falava nada de esporte, era outros assuntos, era mais, às vezes, técnica, às vezes mais história ou termos ou coisas que a gente não está tão familiarizado. Mas foi importante, porque o futebol eu já sabia e podia aprender em outros lugares. Ali era importante para aprender outras coisas que eu não sabia e pelo menos para ter uma noção crítica e entender como é que é feito todo o processo de uma notícia. Coisa que
boa parte do brasileiro não sabe, né? Acho que nem todo mundo precisa saber tudo, mas pelo menos algumas coisas para você também não se passar por... não pegar informações que às vezes tem um viés por trás. E pelo menos se você entende que há esse viés, pelo menos você releva algumas coisas, né? Porque veículos, eles nunca vão ser 100%. O pessoal fala que a gente não tem opinião política, a gente é 100% neutro. É mentira, ninguém consegue ser 100% neutro. Você pode ser honesto na informação, o que é o mais importante, mas você nunca vai ser neutro. Porque você vota, você nasceu em algum lugar, então você tem preferência de situações, de time de futebol, e eu acho que não tem importância. Todo mundo vai ter e sempre vai ter. Só que você tem que ser o mais honesto possível na hora de que você vai passar as coisas. E ali eu entendi muito esse processo de criação, e daí eu comecei a entender quem era desonesto na hora de passar a informação e quem era honesto. A parte teórica, né, ali de como funciona, você já consegue ter uma noção de como é feito aquele jornal, como que aquele colunista está escrevendo aquela certa notícia, independente do viés da entrevista ali, se é político, se é esportivo, se é economia. E lá na faculdade a gente entende mais essa parte técnica, né? É muito importante, né? Sim, é uma coisa que não pode deixar de estudar. Porque, como você falou, esporte a gente sabe. A gente pode saber aquela que você fala, de torcedor, mas a gente não sabe a parte técnica. Então Exato. tem que saber aquela parte de como vai abordar o assunto. Tipo, eu sou corintiano. Então, se eu for escrever uma matéria do São Paulo, eu vou escrever daquele jeito. Mas se eu for escrever uma matéria do Corinthians, uma reportagem sobre o Corinthians, vai ter aquele toque sutil, de tipo assim, pode ser até com um letramento diferente, uma coisa diferente. Às vezes é lembrança, cara. Às vezes tem coisa que você lembra mais do seu time. Exato. Sim. Não precisa ser... às vezes não é nem maldade, assim, você não tá querendo criar um viés ali. É a sua cabeça que você lembra melhor. Sim. Uhum. É que nem falar, se você perguntar pra mim quem que jogou no São Paulo em 1990, eu não sei. Agora, se perguntasse quem jogou em 1990 no Corinthians, eu sei. Então, é uma coisa que você falou, é lembrança. Então, você vai saber explicar, ver uma coisa diferente. Então, é basicamente isso. Rodrigo, como que foi, assim, cobrir o seu primeiro jogo? Como que foi, assim, você chegou lá, o credenciamento? Como que foi, assim, o preparatório, antes ou depois? Como que foi, assim, para você fazer o seu primeiro jogo, assim, dentro do estádio de futebol como imprensa? Eu consegui em 2019, que foi o ano seguinte que eu terminei a faculdade, porque você tem que tirar alguns documentos de jornalista, assim, que é para você se credenciar à associação e você poder fazer o pedido, né? Porque senão todo mundo pedia e não tinha como, né? Porque quando você pede credenciamento, você não paga ingresso, né? Então, assim, tem muita gente que teria essa vontade, às vezes, só para ir lá torcer. E ainda tem gente que faz isso. Né? Tem que a gente percebe ali rapidinho que o cara tá lá só para assistir o jogo. Sei. Mas, enfim, se o cara segue todas as regras ali, o cara também consegue estar lá e cada um aproveita o tempo e o espaço ali do jeito que acha melhor. Mas eu fui conseguir isso em 2019 e eu comecei ao mesmo tempo em que o Bragantino virou Red Bull. Foi no mesmo ano. Tanto que o primeiro jogo que eu fiz do Bragantino foi o primeiro jogo dele de Red Bull. Na verdade, o segundo, porque o primeiro foi em Pelotas, eu não fui para Pelotas. O segundo foi em Bragança Paulista, daí eu fiz, um Bragantino Esporte. Mas ainda antes, um dia antes, eu fui fazer um São Paulo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Porque a partir do momento que eu tirei, eu falei assim, vou pegar para todos os jogos que der. Correu atrás já para... E eu fui fazendo. Daí começa com o São Paulo e Botafogo, daí faz o Bragantino aqui... No São Paulo, eu ainda tinha algumas dificuldades de acesso. Com o Bragantino, eu fui criando um relacionamento melhor. Eu fui cada vez conseguindo mais coisas. Então, você entender o ambiente do clube e dos jogadores é importante para você poder se inserir melhor ali. Então, hoje eu conheço quem são os assessores dos clubes de São Paulo. Eu sei como funciona cada clube. Tem clube que fecha mais, tem clube que abre mais. O Bragantino eu estou sempre próximo, então eu conheço praticamente todo mundo que trabalha no clube, jogadores, então é mais fácil, sei lá, eu quero entrevistar alguém do Bragantino. Eu sei com quem eu pergunto, com quem eu falo e como é que faz. E ali em 2019 eu fui aprendendo na raça, assim, você vai errando, daí você percebe e se você aprende mesmo, você não faz de novo, né? Sim, exato. Porque errando e aprendendo. Errando e aprendendo, não errando e errando de novo. Não pode, daí não. Aí já fica no erro, já. Daí
Daí acontece de gente que erra muito e eles suspendem. Tem cara que, esse cara tá fazendo coisa errada, a gente não quer mais que ele venha nos nossos jogos. Acontece. O próprio clube Que ou louco. a CBF? Normalmente é o clube. O clube. Mas mudou também, porque no começo quem fazia o credenciamento eram os clubes mandantes. Hoje são as confederações que organizam os campeonatos. Entendi. Claro que o clube pode pedir para alguém não ir nos jogos. Tem essa força aí. Pode ser por vários motivos. Sei lá, aquele cara desrespeitou alguém do nosso clube, aquele cara não cumpre as regras que a gente traz, aquele cara só vem para assistir jogo. Eles conseguem perceber essas coisas e podem pedir. Então o clube não é obrigado a liberar todo mundo. Então por isso que ter bom relacionamento, não que você vá puxar o saco do clube, mas tá lá e poder ser honesto. Se você for honesto no que você publica, mesmo que você publique coisas erradas, eu acho que erradas não, coisas que vão ser ruins pro clube, coisas erradas não. Daí eles aí já é um desserviço daí que você tá fazendo. Se você publicar coisas que às vezes são ruins pro clube e que sempre vai ter, às vezes por resultado, às vezes por outras coisas que o futebol também acaba envolvendo, eles não vão te bloquear, até porque depois você pode mostrar para os outros veículos que também cobrem o clube, e os caras vão falar assim, você está fazendo só seu trabalho e eles estão te tirando dessa. Então, você vai aprendendo. Você senta lá Cada clube tem um espaço diferente, né? Então, sei lá, o Morumbi, a visão do campo não é tão boa. Então, às vezes é melhor você pegar um jogo no Allianz ou em Itaquera, porque você vai ver melhor o jogo. Não é nem pelos clubes, é pelo jogo que você quer assistir. Às vezes tem clube que libera mais coletivo, então você quer ir lá, às vezes, só para fazer uma pergunta na coletiva. Tem muito cara que vai em jogo porque ele quer fazer uma pergunta para um jogador que vai virar uma matéria. E faz parte. Você tem que aproveitar. Às vezes não, às vezes você faz o jogo, a coletiva, um jogador. Tem jogo que vale tudo. Tem jogo que não vale nada. Tem jogo que você vai no jogo para perguntar do próximo. Porque, sei lá, teve um São Paulo e Atlético Mineiro há 2 semanas. O pessoal estava pensando na Libertadores no Atlético, na Sul-Americana e na Copa do Brasil São Paulo. Era o jogo mais para ver o Lucas estreado que para ver se o São Paulo ia ganhar. Entendi. Então... Tem que ter esse feeling de jornalista. Você vai percebendo. Claro, com certeza. E quando você foi a primeira vez, você foi cobrindo por você? Tinha algum meio que você estava cobrindo já para alguém? Como que era? Como foi essa primeira vez? Tem que ser. Você tem que ter um veículo para você se credenciar. A não ser que você crie uma empresa sua. Só que tem que ter um CNPJ, nem que seja uma MEI. Mas você tem que criar para você pedir, porque você, como pessoa física, não pode pedir. Você tem que pedir como um veículo. Como um veículo. No caso, a gente pedia aqui pelo Correio de Atibaia, um jornal que a gente criou na cidade, lá em 2017. A gente criou um jornal e a gente acompanhava tudo que tinha. Você é um dos criadores do Correio. Eu não sou dono, mas eu ajudei a criar. Um dos criadores, claro. E daí eu acabei pegando a parte de esporte e daí nesse tempo eu fui fazendo vários esportes, entrevistando pessoas da... E hoje em dia você escreve matérias lá para eles? Como também, funciona? Pro Correio, eu também sou do Correio, mas eu escrevi por outros lugares também. Às vezes eu pego freelas, então... Esportivo, sempre também. Editoria sua esportiva. Não que eu escreva de outras coisas. No Correio... Eu pego, às vezes, as principais pautas. A gente tem a história de que vai construir alguma coisa na Pedra Grande lá que saiu. Sim, eu tinha uma... Eu fui fazer matéria disso. Que legal. Então, às vezes entrevista prefeito, às vezes entrevista outras coisas também. Então, depende também do dia a dia. Então, eu já fiz várias matérias que não são de futebol. Sim. É que, assim, o futebol acaba sendo a parte que eu mais gosto e a parte que eu mais faço. Legal. E às vezes, é a parte que o pessoal mais vê. Porque, querendo ou não, Atibaia, muitas pessoas moram lá, mas às vezes não se preocupam tanto com notícias do dia a dia. O pessoal quer mais saber se vai ter show, quem vai ser o prefeito, se vai mexer na Pedra Grande, porque daí é um lugar que o pessoal vai. Patrimônio histórico, né? É mais ou menos esporte. isso. Tem muita coisa lá que o pessoal não se preocupa tanto. Sei lá, uma matéria de mudança de rua é mais importante do que muitas outras matérias na cidade. É porque vai mexer com o dia do cara. Exato, o dia a dia mesmo. É o que mais pega lá. Então, às vezes, essas matérias, sei lá, agenda do fim de semana, o pessoal sempre vê essas matérias. Que o pessoal vai ver, vai ter um pessoal que vai cantar em tal lugar, então eu vou lá ver. Então, isso acaba sendo matéria que o pessoal vê. Se você pega matéria muito específica sobre alguns assuntos, às vezes até entrevistas com pessoas importantes, as pessoas não veem. Então, a gente faz menos. Sim. A gente faz porque acho que é importante fazer. Claro. O jornalista não faz só matéria para o pessoal ler. Você tem que fazer matéria porque às vezes é importante. É o enfoque do momento ou alguma coisa que você tem que levar essa informação para
pra galera, né? E outra coisa também que eu queria ressaltar que jornalismo esportivo não é só jornalismo esportivo. Se for ver qualquer coisa, tem que noticiar. Não vai falar assim, não, eu só faço sobre futebol. Ou assim, não, eu só falo sobre o Red Bull. Não é assim que funciona. É assim. E tem que ter... nosso programa tem esse intuito também, de falar um pouco sobre tudo. Eu queria também saber, Rodrigo, como foi a primeira vez lá pra você? Tá lá dentro, você se sentiu muito nervoso? Como foi esse sentimento que você teve? E se você se sente como se fosse da primeira vez, toda vez que você vai hoje em dia? Ou mudou bastante esse sentimento que você tinha lá atrás e agora? Eu tô chegando a 200 jogos como Nossa, imprensa. que da hora, cara. Então, assim, é sempre... O legal do futebol é que cada jogo, por mais que seja igual, é diferente. Ele começa sempre na mesma premissa, as mesmas regras. Mas mesmo se for os mesmos jogadores, ele vai terminar diferente. E mesmo se não acontecer nada, é um nada diferente do outro nada, né? Então, às vezes tem jogo que... Não é um nada igual, né? Não, então a vantagem do futebol é esse. Você, sei lá, outros trabalhos é sempre a mesma coisa, por mais que seja um outro dia. Então, o futebol é sempre diferente. Então, é mais difícil de você cansar. Sim. Claro que às vezes você vai pegar um jogo e você fala assim, putz, talvez fosse melhor eu não ir. Mas daí acontece alguma coisa no jogo, você se anima de novo. Então, assim, entre aspas, se apaixonando todas as vezes de novo para você entender por que você está indo lá. Sim, se você queria estar fazendo isso, você não tem que reclamar de estar indo toda vez. Tem o cara que aposto que queria ir pelo menos um jogo e você está indo sempre. Então você tem que tentar estar sempre lá e aproveitar as coisas novas que cada jogo vai ter. Jogo sempre tem alguma novidade. Então é tentar pegar isso. E sempre dar aquele frio na barriga. Claro que às vezes é mais, às vezes é menos. Às vezes você vai mais no automático mesmo, não tem jeito. Às vezes tem outras preocupações na cabeça, então você chega lá e faz o jogo um pouquinho mais no automático. Sim. Nem sempre você vai estar no seu melhor dia, mas o jogador também não está, então tudo bem. Vale para todo mundo isso aí, Rodrigo. Uma coisa que eu queria já pegar de gancho aí, em relação a esse frio na barriga. Cara, o Rodrigo, para quem não sabe, você cobriu o final de Sul-Americano, né? Na época que o Red Bull Bragantino ele foi para final da Sul-Americana e conseguiu esse êxito de chegar numa final de um campeonato internacional, que foi um ano depois. Qual ano? Foi 2021 que o Red Bull Bragantino foi, né? 19 sobe da B, é campeão. 20 permanece e classifica para a Sul-Americana. E daí 21 vai para a final. Daí no meio tem a pandemia e foi difícil chegar lá por causa disso. Teve muito perrengue para você em relação a sair do Brasil, porque ele foi onde a final? Foi no Montevidéu. No Uruguai. No Uruguai. Como que foi esse deslocamento seu de imprensa para ir até Montevidéu, o perrengue de viagem, deve ter várias histórias de ter ido até lá, ainda mais na pandemia, né? Sim, pô. Tem muitas, porque acontece que naquela época, Montevidéu não é uma cidade que tem tantos voos. Com a pandemia tinha menos. E com o final da Sul-Americana e da Libertadores em uma semana, menos ainda. Então, o que acontece? O meu veículo é o veículo de Atibaia. A gente não tem dinheiro para pagar um avião nessas circunstâncias. E tudo mais. O avião nessas circunstâncias estava muito caro. Então, teve 3 veículos, 3 ou 4, agora não lembro, 4, que foram de Bragança Paulista ou de Atibaia, cobriu o Bragantino e Montevidéu. Teve o pessoal que tinha mais dinheiro que foi de avião, né? E a gente que foi de ônibus. Caraca, vocês colaram de busão, cara. Busão até Uruguai? A gente saiu de Bragança Paulista. Isso aí, cara? Quantas horas foram? A gente demorou uma semana. Nossa, uma semana pra você chegar e voltar, tá, uma semana pra ir e voltar. A gente saiu numa terça à noite e voltou numa terça de madrugada. Nossa. Caraca, cara. Né? Porque a ideia é assim, não ia dar pra ir de avião. Então tinha uma empresa de ônibus de Bragança que falou que levava a gente. A gente pegou com eles, tinha outros veículos que foram junto e tinha torcedor também. Então a gente pegou, saiu daqui, a gente foi até Porto Alegre, só que naquela época tinha que fazer teste. Então a gente teve que ir até Porto Alegre, dormir lá, acordar o dia seguinte, fazer o teste, para dar tempo do teste valer quando a gente chegasse em Montevidéu, para passar na fronteira e depois para pegar a credencial. Caraca. Então a gente teve que fazer um teste em Porto Alegre, torcer para ninguém dar positivo. Não deu, e a gente foi para Montevidéu.
Vocês fizeram de onde? Vocês passaram por alguma cidade ou Montevidéu é ali pertinho do... Então, na verdade a gente passou por várias, mas a única que a gente ficou mesmo foi Porto Alegre. Porque a gente tinha já essa ideia de ficar, dormir lá, até pra dar uma descansada. Sim. Até porque tinha muita gente que foi com a gente que tinha mais de 60 anos. Nossa. Caraca, cara. Então tinha gente que tinha que... De torcedores ou de tava torcedor. na imprensa também? De torcedor. Tava limitado a quantidade de torcedores na época ou já tava Não. mais flexível? A única que foi um pouco limitado foi a final da Libertadores do ano anterior, que foi a do Palmeiras e Santos, que foi no Maracanã. Ali tinha um pessoalzinho pequeno ali. Aí não, aí vai quem quiser e vai até encher. Legal, entendi. Já tava mais flexível no caso, então. Já, mas para passar na fronteira tinha que ter teste. E por mais que a gente tivesse vacina, acho que eu tinha uma vacina ou duas, não sei. Novembro de 21, eu não lembro quantas eu tinha. Agora eu tenho 5, então... então agora já tá mais meio forte. difícil de contar, não? Já tava meio tranquilo pra passar nessa fronteira. E, Rodrigo, como que foi, assim, a questão de como que foi a credencial? Como que é? Você faz no Brasil ou você chega lá e, tipo assim, você já saiu do Brasil com a certeza credencial ou você tinha aquela dúvida ainda? Então, cada jogo, cada evento tem um tipo de credenciamento. A final da Libertadores e da Sul-Americana é feito 1 mês, 2 meses antes. E eles te avisam, sei lá, 20 dias antes. Até porque eles sabem que é um evento diferente. Não dá pra te avisar faltando 1 dia ou 2, como é jogo comum. Sim. Jogo comum, às vezes, é 1 dia. Um dia antes que eles vão com as informações, tudo. Se você conhece o pessoal da assessoria, você fala assim, eu vou sair daqui e vai ser bem longe. Vocês dá uma adiantada aí. Vocês me ajudam nessa, vai. Porque senão eu posso... me dá mal, porque às vezes você compra passagem, coisa, e você precisa ter pelo menos uma certeza que vai dar. E lá eles avisaram a gente, tanto que a gente esperou. O dia que deu, vocês estão credenciados, daí a gente fez... Quando deu ok, vocês fizeram essa correria de pegar e ir pra lá. Legal. Legal. E como que foi chegar lá em Montevidéu, assim, tipo, estágio... Eu queria só fazer mas da parte da credencial Fica também, tranquilo, Pedro. Como que, não sei se vocês conversaram com a Conmebol, como que é esse relacionamento internacional do Brasil com fora do país aqui no Uruguai, não sei se você já cobriu mais algum na Argentina ou em outros lugares, como que é essa relação entre imprensa brasileira e os caras lá? O pessoal da Conmebol tem vários que são brasileiros, então ajuda. Um deles é um cara que eu tenho contato, mando mensagem pra ele direto, é um cara que trabalhou bastante tempo no Sport TV, então é um cara que eu via na TV lá e agora ele ajuda a gente nesse contato. Ele passa, sabe? Ele tem todos os dados e ele é o assessor deles, então ele passa de tudo, tanto credenciamento como, por exemplo, sei lá, a escalação do time que vai jogar daqui 1 hora. Ele manda pra gente, então a gente vai tendo as informações de tudo que vai acontecer. Sei lá, vai ter sorteio da Conmebol, a gente pode pedir credenciamento pra ir também. É que assim, normalmente é lá no Paraguai e é sorteio só, então a gente acaba não fazendo, mas eles vão mandando pra gente. Então ele manda, você faz o pedido, tem alguma dúvida, alguma coisa, você pergunta para ele. É isso, é assim. Jornalista tem que ter o maior número de fontes e assessores. Eles podem te ajudar em muitas coisas. E uma delas é isso, é conseguir credenciamento, entender o que você pode ou não fazer, porque cada competição é de um jeito. Sul-Americana e Libertadores, você não pode filmar nada. Nem torcida na arquibancada, nem você no estádio, nada. Ou Caraca. Você... sei lá, na Libertadores, a Globo ou a emissora que está transmitindo, direitos de transmissões, ou você não pode gravar nada, nenhuma parte. Que louco, né, isso? Tudo bem, vai, você gravou um pedacinho, o cara vai assim, não pode. Gravou de novo, o cara assim, eu não te credencio mais. Você não volta mais. Você não vai voltar. Igual acontece isso. Você falou, tem essa... Então você tem que ficar esperto com essas coisas. Sei lá, brasileiro, você pode gravar gol no celular e publicar... Os caras não vão questionar. Tudo bem, se você é uma TV, vai filmar um gol no celular e fica passando... Daí alguém pode encher o saco. Claro, mas acho que nem... E o ao vivo, óbvio, né? Você não pode... Aí você tá pirateando. Exato. Aí é pior ainda. Eu acho que quando a TV não usa muito, utiliza muito imagem de celular, assim, né? Outra estrutura, né? Sim. Mas que louco, interessante saber esse mundo, né, jornalístico, como que é a Conmebol, tal, outros campeonatos, muito louco isso. Sim, é uma coisa que é nova pra mim, posso falar pra mim, que é uma coisa nova, assim, o credenciamento eu já tinha uma ideia de como que era feito o credenciamento, mais
pela da CBF, que entra no site lá, que até vi um vídeo do Rodrigo falando um pouco como que funcionava o credenciamento, mas é legal ter esses contatos, que nem ele falou, contatos dentro da Conmebol, contatos, ter esse network das pessoas que podem te ajudar mais pra frente. Jornalismo é contato, né? Sim, é que nem qualquer área. Mas eu acho que é qualquer uma, porque a gente tava aqui com os Guerreiros dos Leões, a torcida do Braga, sim. e o Tiquinho falou muito nisso. Às vezes você tá aqui, por exemplo, o Braga vai jogar lá na Bahia, contra o Bahia. Então o cara tem um contato de alguém, sei lá, de uma torcida organizada do Bahia, e o cara leva a faixa do Guerreiro dos Leão. É a mesma coisa, ter contatos é uma coisa que salva a sua vida. Pode falar assim, é uma coisa que salva a sua vida, que pode te ajudar mais pra frente. E é uma coisa muito boa também pro jornalista em questão de network. Rodrigo, como que foi também essa transição do Red Bull de Bragantino para Red Bull Bragantino, e como que foi esse pecado, né, que eu posso dizer, que o Nicão nunca mais vai acertar aquele voleio que ele acertou. Nossa. Depois disso ele nunca mais, né, jogou bola. E como que foi para vocês, assim, que, cara, que ia trazer, tipo assim, um título internacional, uma sul-americana para a região Bragantina, uma coisa que, tipo assim, já é bombástico o Red Bull ter investido aqui em Bragança, e como que você imagina, assim, que seria, ou falou assim, eu ia ter mais um título, como que você viu essa visão de imprensa lá dentro? Pra gente, o mais legal era estar lá, né? Sim. Assim, fazendo parte da história, né, Rodrigo? Mesmo que perdeu, assim, a gente já foi pensando que podia perder e que não ia ser um problema, pelo menos pra gente que não joga, né? A gente não tava jogando, né? E, assim, eu acompanho muito o Bragantino, mas eu não chego a ser torcedor. Eu não consigo considerar, por mais que eu queira que ele ganhe, porque daí eu consigo fazer jogos mais importantes. Vai ser bom pra você, né? No final das contas, mas... Que nem perdeu agora na Sul-Americana, então provavelmente eu não vou pra Montevidéu esse ano. Sim, mas que a final seja lá, né? Assim, tem que... Eu dificilmente vou pra lá. No máximo, sei lá, seria pra pegar um Corinthians ou São Paulo, mas a tendência é que não. Então, a gente torce pra isso. Então, a gente já chegou lá imaginando que podia não acontecer, mas a nossa... principal da gente era estar lá, era participar daquilo, conseguir chegar lá, e deu certo, a gente conseguiu, cobriu, fez tudo o que tinha que fazer, pegou os caras animados antes, os caras tristes depois, porque não tinha como. Não tem nem como ficar feliz. Foi uma partida que o Bragantino não conseguiu encaixar em nenhum momento, tinha alguns problemas de jogador que não jogou, mas foi um jogo que não encaixou em nenhum momento. O Atlético conseguiu rápido até o gol que precisava, um gol difícil de ser feito, mas conseguiu. E depois disso o jogo ficou tranquilo para eles. O estádio que cabe quase 100 mil pessoas do Centenário, que é gigantesco, tinha pouquinha gente. Então o clima do jogo foi um pouco esvaziado, que é uma pena isso. Depois do Palmeiras e Flamengo tinha bem mais gente. Sim. Mas ainda assim não era um lugar fácil de ir. Então pouca gente foi de Bragança e pouca gente foi de Curitiba. Tinha muito mais gente de Curitiba, mas ainda assim tinha pouca gente. Então foi um jogo que ele perdeu um pouco esse clima que podia ter. E foi uma época, eu acho que... Não lembro se foi essa... Eu não lembro se teve algum BO antes de em relação à torcida que não estava liberando ingresso. Eu acho que ou foi na Libertadores, alguma coisa assim, em relação ao ingresso, que teve problema de ingresso nessa... Não sei se foi nessa final, que se eu não me engano, foi algum problema que teve em Montevidéu em relação ao ingresso, com o torcedor, não lembro se foi. É relação torcedor, assim, fora é muito difícil, né? Vocês vão como imprensa, que é como um trabalho, né? Sim. Quando o jornalista vai e tal. E para torcedor é perrengue total. E, Rodrigo, queria puxar um assunto. Você até falou de não consigo torcer pelo Red Bull Bragantino e tal, que é uma pauta muito interessante que eu acho, assim, queria até a opinião do Pedro e a sua com certeza, que é meio quando você vira um especialista, né, no esporte, no futebol. Não sei se você se considera um especialista, acredito eu que sim, muitos anos trabalhando, você é um especialista, na minha visão. E quando você é um especialista, perde um pouco essa parada de torcer, né? Eu acho que, assim, até quando você vai a trabalho, você vai a trabalho, né? É meio difícil, assim, acho que até pro pessoal que não trabalha com isso, separar, né? Acaba separando, não acaba separando não, Rodrigo, na sua visão? Separa, mas eu também tenho um pouco essa diferença de gostar de futebol um pouco depois. Então, eu acho que eu perco um pouco isso em relação a outras pessoas. Eu vejo gente que trabalha como jornalista torce muito mais do que eu. Eu mesmo, sei lá, eu ia em jogo de todos os times. Eu já vi jogo na torcida do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, do São Paulo, da Ponte. Eu ia em jogo de futebol porque eu gostava de ir. Então, eu ficava lá no meio. Então, meu primo às vezes ia comigo até falava assim, torce aí. Mas não é meu time. Mas torce, não vão achar que você está infiltrado aqui.
Às vezes eu tava. Mas, então assim, eu ia em vários jogos e eu sempre gostei de estar no futebol. Às vezes eu acho que eu gosto mais de futebol do que do meu time. Por mais que... Qual que é o seu time, desculpa? Eu sou palmeirense. Mas justo. assim, vamos dizer, amanhã não existe mais o Palmeiras. Eu ia continuar vendo futebol. Tem muita gente que não gosta de futebol necessariamente, gosta mais do time, né? Mas a gente vai perdendo porque a gente também conhece as pessoas. E isso é uma diferença, sei lá, você sabe que o Corinthians ganha, mas você conhece o jogador, o assessor, o não sei quem ali do Corinthians, então você... Treinador, todo mundo... Às vezes você torce pro cara que você conhece, que você sabe que é um bom profissional. Então não é o Corinthians, é também o Corinthians, a torcida, mas é também o cara que você fala assim, putz, esse cara é bom, eu queria que ele se desse bem, que o trabalho dele funcionasse. Então, às vezes você torce mais pelas pessoas do que propriamente pelos times, porque você conhece eles. E tem um lado de você estar lá toda hora. Então, assim, a visão de um time não é mais aquela visão, esse time é ruim por causa disso. Você vê que tem gente boa e ruim no seu time e no do outro. Então, você entende um pouco melhor como é aquele ambiente. E tem time que você começa a torcer contra, ou que você tá meio bravo com eles por causa de alguma coisa que não tem necessariamente a ver com a torcida do seu clube ou de alguma coisa. É porque tem um cara lá que você não gosta, ou porque tem alguma situação que eles fizeram com você que você fica incomodado. Então, assim, melhor que perca. Tipo, tem uma parada por trás das câmeras, tipo, na imprensa, que você fala, pô, mano, os caras foram vacilão comigo. Pega um assessor. Eu não conheço um assessor lá, o assessor é ruim comigo, eu falo, tomara que esse time perca umas 15 rodadas seguidas. Então. Entre na zona de rebaixamento, o cara não sabe nem o que colocar na rede social. Meu Deus, mas legal, interessante isso, né? Como eu acompanho, eu gosto muito de futebol, sempre acompanhei também. E eu gosto muito de futebol americano, né? Sou especialista em futebol americano. Tenho muito essa relação da parada de... E com futebol também. Eu não escrevo sobre futebol, não tenho programa do futebol, mas eu vejo muito isso no futebol americano. Que é essa parada de perder um pouco essa coisa de ser torcedor no fundo da sua fala. E no futebol a gente vê muito hoje em dia isso, né? Sim. Tipo, o programa do Craque Neto, apesar de eu considero ele uma lenda da comunicação também, mas ele puxa um pouco pro Corinthians, gosta mais de um, gosta mais do outro, mas é a normal. estratégia dele. Exato, é o programa, o show tem que acontecer, né, Rodrigo? Ele sabe como que o show funciona, então ele vai por o que dá certo. E é uma parada que eu vejo muito assim de pessoal que é jornalista, que gosta de procurar história. Não um cara que era um ex-jogador ou algo assim, tem uma visão diferente, tem até uma tretinha, né, por trás das câmeras ali, dessa parada do cara ser jogador comentarista e o cara que realmente estudou todos esses anos, passou anos indo lá, vendo o jogo, porque é uma visão diferente, né, Rodrigo? Eu acho que ela é necessária. Ao mesmo tempo que tem gente que não sabe fazer, tem muito jogador ou até outras áreas que vão falar e não sabe. Acontece, às vezes o cara vai lá só pelo nome, e é o que a TV às vezes quer também. Não por nada, mas o Ronaldo era isso. É verdade, verdade. Concordo com você, Rodrigo. O Ronaldo, ele entende de futebol, mas ele não entende de comentar jogo. Sim. Né? Então, são coisas diferentes. É, diferente. Então, ele estava lá porque ele era Ronaldo. Então, assim, eu entendo quando esses caras são escolhidos e entendo também quando escolhem outros jogadores que às vezes não são tão famosos na época que jogavam, mas que eles entendem e sabem comentar. Eu acho que é importante. E precisa ter. O bom é que você tenha tudo. Você escolhe os bons profissionais que são jornalistas e falem, porque tem muito jornalista também que não entende nada e fala um monte de porcaria também. Existe pros dois lados o erro, sempre. Sempre tem aquele então, se você puder escolher os melhores, você vai ter a melhor transmissão, a melhor redação. Eu acho que você não precisa olhar necessariamente o que esse cara fez antes. Vamos ver se o cara é competente, né? Porque o cara pode aprender outra profissão também. Sim. Né? É que a gente normalmente não aprende a jogar futebol, porque senão a gente já estaria lá, né? Com certeza. Se a gente soubesse usar o nosso conhecimento com futebol pra jogar futebol, cara, a gente seria um bom técnico, talvez, ou algo assim, né? Mas jogador de futebol não precisa virar necessariamente comentarista, né? Tem jogador de futebol que vira ator, tem jogador de futebol que vira... outras coisas, ele pode virar um empresário, ele não precisa ser necessariamente comentarista ou treinador, sei lá, pode ser outras coisas, né? O Tostão foi médico. Sim, exatamente, acho que fica muito preso às vezes, né? Às vezes o cara não, igual eu tava falando aqui, né? Tipo, a gente gosta do esporte, ama o esporte,
E quando a gente é profissional, estuda a respeito, acaba tendo essa perca de paixão por um clube, entendeu? É claro que sempre vai ter. Por exemplo, eu também sou corintiano, amo o Corinthians. Sei mais do Corinthians do que o São Paulo, do que o Palmeiras, sim, claro. Mas o seu dever é saber todos, né? Como um jornalista e ter essa gama de conhecimento sobre o esporte. Isso que é legal. Conhecer também, ter uma diversidade de tipo assim, exato, o cara jogou em tal lugar, ou a história do São Paulo, a história do Palmeiras, porque a gente não pode negar, por exemplo, eu também sou corintiano, mas a gente não pode negar a questão da história, assim, quando a gente for analisar um fato, a gente sabe quantos títulos o Palmeiras tem, quantos títulos o São Paulo tem, quantos títulos o Santos tem, então a gente não pode deixar isso daí omisso, né? Não só pensar no nosso. Volta aquilo que a gente já falou, não ter muito o toque assim, mas filtrar bem as coisas. Com certeza. Rodrigo, outra coisa, como que foi, assim, o seu TCC de jornalismo? Uma coisa que a gente escolheu, assim, a gente vê que tem uma grande fama dentro da faculdade que a gente se formou, claro, a gente tem uma grande admiração por você, porque a gente vê você em algumas palestras também. Como que foi para você escrever esse livro, assim? Fala um pouco dele, como que foi, assim, surgiu a ideia, como que foi o procedimento, como que foi o desenvolver desse TCC? Quem chega em jornalismo no último ano tem que fazer um TCC e normalmente é um projeto jornalístico mesmo, né? Ele tem que ser alguma coisa... Tem gente que faz podcast, tem gente que faz vídeo, documentário, revista, e de tudo eu sabia que eu ia ter que falar de futebol e eu procurei um assunto que eu pudesse fazer. Eu queria fazer sozinho também. Uhum. E que você fez sozinho o seu projeto. Sozinho. E que pudesse encaixar com isso. E de todos, o único que eu achei que eu ia conseguir fazer com o tema que eu escolhi era livro. Porque ele ia ser muito grande, não ia poder ser uma revista. Ele ia falar sobre futebol e eu não ia poder usar imagens, porque eu ia falar de Copa do Mundo, e Copa do Mundo é direito da FIFA, então eu não podia usar imagem de futebol. E, sei lá, burocrático, inclusive. Eu ia ter que usar a imagem minha, e eu ia filmar o quê? Só se eu conseguisse entrevistar vários jogadores e pegar imagens deles e fotos deles, mas para quem está na faculdade naquela altura não é conseguir fazer. Não é uma realidade. Sim. Não é, tinha que adaptar ao que eu conseguia fazer também. E o livro eu conseguia, porque o livro ele tem um formato bem mais tranquilo, porque você pode falar de qualquer coisa sem precisar mostrar. Meu livro não tinha foto também, eu acabei escolhendo para não ter foto, porque também eu teria que ter os direitos das fotos. E eu não ia conseguir tirar foto, porque eu falava das Copas de 1970 até 2018. A de 18 ia rolar ainda, mas eu também não ia pra Rússia tirar foto e também não ia falar de uma Copa. Eu acho que as condições não eram muito boas pra já tava naquela época pro Uruguai aqui, já tava difícil Uruguai, imagina na Rússia. Caraca, cara. Então assim, vamos de texto, eu escrevo sobre os jogos, a ideia era assistir todos os jogos, eu consegui catar os jogos, então eu ia assistindo e ia escrevendo. E depois entrevistar o máximo de pessoas. No YouTube mesmo? Onde você assistiu os jogos? Tudo quanto é lugar que eu consegui achar. Cara, que YouTube louco. É o que menos tinha. Então. Mas você teve esse perrengue de, tipo assim, como que você... Porque, tipo assim, é sobre as Copas. 58, sim, assim, você viu como que você viu, assim, a questão das Copas? Tipo assim, 58 é o mais antigo que a gente pode colocar, assim, né? Por isso que eu tive que pegar a partir de 70. 70. Ele pegou da 70 a 2018. 70. E... deve ter sido uma experiência muito louca escrever um livro sobre a Copa do Mundo e fazer sozinho foi uma dificuldade para você? Por ser o livro, por falar de 70 até 2018, tinha muito assunto, tinha bastante gente para entrevistar, então eu tive que fazer uma linha de cronograma para eu seguir e dar tempo. A primeira missão era pegar os jogos. Então eu procurei por toda a internet e depois tinha algumas pessoas que eu conhecia que tinham gravado os jogos. Então, os jogos que eu não achei, eu peguei com eles. Caraca. Fita? DVD. Fita ou DVD? DVD e alguns arquivos de vídeo mesmo. Caraca. Porque eles atualizaram, né? Não sei se até de quando você assistiu, né? Mas foram atualizando os arquivos, sim, né? Então, sei lá, às vezes passava um reprise na TV, o cara gravava. Então, assim, de várias formas. Um dos caras que tinha um acervo gigantesco, assim, de jogo, eu pedi alguns jogos pra ele e ele me passou os que estavam completando, eu consegui assistir todos. Eu tinha guardado vários, alguns eu perdi e alguns eu ainda tenho. E a de 18 eu mesmo gravei. Eu montei um esqueminha ali pra eu mesmo gravar. Mesmo. E você analisando toda a história das Copas, assim, tem uma favorita? Mesmo você não assistindo alguma? Tem alguma que você... A favorita que você assistiu e a favorita que você não assistiu? A favorita que eu não assisti, acho que é a mais marcante pra muita gente, que mudou mesmo o futebol, é de 70, né? Ela marca muito, porque
Ali é na época que o mundo estava ficando mais global e o Brasil ganha a Copa do jeito que ganha. Então, ali tem uma diferença muito grande dali para frente. O futebol fica... Não que ele não fosse profissional, ele vira profissional lá para os anos 30. Mas ele vai virar o que ele é ali nos anos 70. Porque até aquela época ali, muitos países não se conheciam tanto. Então, por isso que o Pelé também é tão importante para o futebol. Sim. Não só por tudo que ele fez. Ele popularizou demais o futebol, jogando no Brasil e jogando nos países, né? O Pelé jogou em não sei quantos, quase 100 países. Acho que ele viajou quase o mundo inteiro jogando bola, né? O cara parou a guerra, pô. Então, e o pessoal parava para assistir o Pelé. Então, ele popularizou o esporte no mundo inteiro. Então, por isso que ele também é tão importante. A Copa de 70 finalizou isso, porque o Pelé é tricampeão. Então, essa é a mais importante de antiga, por mais que 82 seja interessante. Eu ia perguntar até de 82. Que 94 também. Dizem então... que a maior injustiça, que foi a melhor seleção brasileira que já teve. Muitos eu dizem, acho que né? das que não ganhou foi. Das que não ganhou é certeza que foi. Agora, se foi a melhor de todas, eu não sei, porque a de 70... Tava bem roubado mesmo. Pegando um gancho do que o Rodrigo falou, na Copa de 70 também tem uma imagem que é muito icônica que o pessoal usa, que é aquela de uma farmácia, acho que é uma farmácia que eles colocam assim, hoje não abrimos porque vamos ver Pelé. No México isso. No México, né? Cara, É de parar o mundo mesmo. E a que você assistiu? Tem a favorita? Da que eu assisti, assim, a primeira de 2006 é porque foi onde eu comecei a querer gostar de futebol, entender. E a de 2014 pelo que aconteceu. Eu fui num jogo no estádio, então eu consegui assistir uma partida no estádio, então ela acaba marcando bastante. Você foi em qual partida? Eu tentei algumas, mas a que eu consegui foi Bélgica e Argélia, no Mineirão. Legal, pô. Então, uma partida de Copa do Mundo. Deve ter sido uma experiência muito louca. Eu vi o De Bruyne, o Lukaku, já tinha esses caras jogando lá na Já era Bélgica. a escola da Bélgica que vinha de muitos anos, né? A primeira Copa deles e provavelmente essa de agora foi a última, né, dessa geração. Com certeza. Então, assim, essa acabou me marcando por causa desses dois acontecimentos, né? Então, assim, foi na época ali que eu já estava virando jornalista. Então, também tem esse lado. Claro. E daí depois eu entrevistei as pessoas e depois que eu terminei o livro, eu dei um jeito de imprimir um exemplar, que para quem nunca publicou livro, ninguém imprime um exemplar, porque as editoras elas fazem a tiragem grande. Eu não ia fazer uma tiragem tão grande para um TCC. Claro, é uma apresentação ali, no final e tal. Então eu achei um lugar em Atibaia que fazia, daí eles fizeram no sulfite e cortaram no tamanho de livro, depois colaram assim. Mas ficou legal, ficou parecendo livro mesmo. E foi esse que eu usei e valeu, consegui. Tem até hoje? Guardadinho lá. Claro. Muito louco, cara. Esse eu tenho. Tá louco. E depois no ano seguinte, aí eu acrescentei algumas coisas, arrumei uma editora e publiquei de verdade. Aí agora tem pra comprar. Tem como comprar? Tem como comprar. Deixa aí pra galera aí. Que a galera... Onde que pode encontrar seu livro? Pode falar aqui na câmera aqui, onde pode. O livro ele chama 7.000 Minutos. Se procurar 7.000 Minutos, Rodrigo Seixas, você provavelmente vai achar. É o livro que tem na Amazon, tem vários lugares, assim, eu não sei nem dizer qual lugar que vai estar hoje, porque faz 4 anos que lançou, então não sei aonde você conseguiria encontrar. Mas se você colocar o meu nome e o livro, você consegue achar tanto o e-book, que tem na Amazon e acho que no Google. E o físico vai ter em alguns lugares, eu não vou saber exatamente agora onde é que ainda tem, né? Mas tem pra achar. Mas tem o físico. Se você achar o físico, pode marcar lá o Entre Linhas no Instagram, pode marcar lá, já segue a gente aqui, já dando um gancho aqui, já segue o Entre Linhas no Instagram. Segue o Rodrigo também, que você vai ter muito conteúdo de futebol do Red Bull Bragantino e todos os clubes brasileiros que ele vai cobre muito jogo aí. Rodrigo, qual que é o seu Instagram? É Rodrigo Seixas. É Rodrigo SXP96. Tanto no Twitter quanto no Instagram. No Twitter você faz umas análises, né? Que eu vejo bastante. Faz muita análise de jogo. Então você quer ver lá. Você que é torcedor, né? Que nem o Rodrigo falou. Você que é torcedor e não vê que seu time tá jogando mal, entra lá no Twitter do Rodrigo. Pra ver se tá realmente jogando mal. Pra ver se tá realmente jogando mal. Escute o cara, que o cara aqui é fera. Um lugar que é bem importante olhar no jogo, sabe onde que é? Na entrelinhas. Acontece muita coisa ali. Acontece. Pior que é verdade. Rodrigo, pra gente fechar... você tem curso de analista da CBF, como que funciona assim? Você é analista, como que funciona essa dinâmica assim? Você é credenciado pela CBF, o certificado? A CBF ela tem alguns cursos, né? Tem curso de treinador também, em várias áreas. E meio que a maior parte dos cursos as pessoas podem fazer, você paga uma taxa lá para fazer, o de treinador... costumam ser os mais caros, então normalmente faz quem vai ser treinador mesmo, ou quem já tem um clube para pagar o curso, mas os outros você pode fazer, faz
cada um que acha melhor. Eu fiz o meu de analista em 2022, no ano passado, mas para entender mais sobre futebol, entender mais de jogo. E a parte que eu fiz era analista na parte de ferramentas de análise, que é programas de edição, programas de estatística. Então, coisas que pra gente, principalmente com jornalismo, a gente acaba usando, e é importante a gente entender como eles usam, como funcionam, o que os clubes apresentam. E se a gente puder apresentar igual e os jogadores entendem, acho que as pessoas vão entender também. Sim. Com certeza. Então, é isso que a gente faz. Então, aprendi ali bastante coisa. Conheci algumas pessoas que às vezes me dão algumas dicas, eu pergunto algumas coisas. Sei lá, onde é que eu vou achar tal estatística de tal time? Procura ali que tem. Às vezes eu pego e assim, porque todo clube ele tem um programinha que ele baixa e assiste qualquer jogo de qualquer lugar do mundo. E eu não tenho isso, né? Porque ele é caro. Então, às vezes eu peço pra alguém me mandar algum jogo. Entendi. Eu não assisti tal jogo, ou quero mais lances de tal jogador, daí alguém às vezes me manda. Então, esses programas, assim, são bem específicos pros clubes. E às vezes a gente quer uma imagem de algum jogador que tá chegando num clube para você ver como é que ele joga, de algum lance para você ver de novo. Então, eu tento gravar a maior parte de coisas que eu consigo. Mas tem muita coisa que eu não consigo, então, às vezes eu peço para alguém mandar para mim. Então, acho que foi bem importante para entender e conseguir fazer perguntas melhores, conseguir explicar melhor as coisas. Eu acho importante nessa área aí. Pra gente é sempre importante. Para quem, sei lá, aposto que para quem cobre política, é legal você fazer um curso de políticas públicas para entender melhor como é que funciona. Claro. Sim. Até para você perguntar melhor e encontrar o que você está procurando ali, né? Então, acho que sempre entender mais o que você está comunicando ajuda demais na hora de você poder informar mais pessoas, porque você sabe o que você está pesquisando e aonde você vai conseguir encontrar alguma informação. Sim. Da hora demais. Tem mais uma pergunta, Léo? Eu tô tranquilo. Tranquilo? Rodrigo, a gente vai fazer um bate-volta aqui com você com algumas perguntas. Você pode responder assim, tanto rápido ou pode fazer no seu tempo, fica tranquilo. Vai ser rápido ou devagar? Meio rápido ou devagar. O que assim. tiver na sua cabeça. Se quiser falar uma palavra, você fala. Se quiser falar mais que uma palavra, fala. Fica tranquilo, fica à vontade. Qual foi o momento esportivo mais emocionante que você já testemunhou? Assistindo TV ou ao vivo? Pode ser na TV, no ao vivo. Pode falar um na TV e um no ao vivo. Pra mim, o ao vivo vai ser a final de Montevidéu, nem tanto pelo jogo, é mais por ter chegado ali, por tudo que foi a dificuldade da gente, tanto na carreira como de sair para chegar num outro país e fazer uma final, quanto aquela semana mesmo, foi bem difícil. Significado muito forte, né? Sim. E da TV, sei lá, tem alguns, eu acho que talvez Copa de 2006, ali quando o Brasil perde da França, eu acho que ali foi uma coisa assim... Que todo mundo tava falando, o Brasil vai ganhar essa Copa fácil. E não ganhou, e eu fiquei assim, por que não ganhou? E daí eu comecei a ter essa curiosidade. Então, acho que talvez esse jogo, não pela importância dele, porque acho que eu já vi tantos outros jogos que talvez tenham sido mais importantes, mas esse foi interessante por causa disso. Posso fazer o 2 aqui? Fica à vontade, Leozão. O time ou atleta favorito? Pode falar um time, o time favorito já disse, e o atleta seu favorito aí de todos os tempos. O meu é fácil e não é tão difícil de imaginar, é o Messi, pela minha geração. Mas tem um cara que eu gosto que é um pouco diferente, que não sei se todo mundo conhece, que é o Diego Milito. Um cara que jogou na Inter, no Racing. Um cara que eu sempre gostei muito. Não tem assim, tanto um motivo específico. Esse era fera de bola. Sim, quem assistiu da nossa época também, eu assistia muito ele. Sim. Bom demais, da hora. Outra coisa também, um gancho aí, também tem um cara que ele é meio... Não é meio assim, desconhecido, mas é um cara que, como jogou bola, era um cara fera, o Johan Cruyff. Pra mim, cara... o Cruyff, pra mim, o Cruyff sensacional. Tipo assim, Pelé é Cruyff, entendeu? Tem o Maradona, mas eu não coloco o Maradona muito, não. E o Fenômeno? Não, tem o Fenômeno, ele jogou no Coringão, você é louco. Rodrigo, esporte mais desafiador pra cobrir. Qual que é o esporte assim que você já cobriu e falou, caraca, isso aí é complicado? Fora o futebol. Fora o futebol, né? O futebol, ele fica cada vez mais, não diria fácil, né? Mas ele é cada vez mais comum, né? Porque eu tô sempre nessa, então você consegue pegar cada vez mais coisas, então já tá num ambiente que eu conheço. Confortável, fica mais confortável pra cobrir. Sim. Mas eu já fiz outros esportes e um que eu fiz há pouco tempo e é difícil e é um ambiente que eu ainda não tô acostumado e eu vou talvez fazer mais vezes e pegar um pouco mais, é corrida de carro, automobilismo. Legal. Eu fiz Stock Car, a corrida, e assim, é muito louco, porque você tá perto da corrida, só que você não consegue enxergar a corrida.
Porque os carros passam rápido? E passa muito perto de você, e a pista é grande, você não consegue olhar a pista inteira. Então, às vezes, você tem que sair dali e olhar na TV. Só que, poxa, eu tô em casa, eu vejo na TV, então, assim, é um ambiente um pouco diferente, os carros passam ali perto de você, então você tem contato com os pilotos, mas ao mesmo tempo você não... É difícil, assim, é um ambiente bem diferente para quem joga, para quem cobre futebol. Você perder algum lance num jogo de futebol, assim, pô, você tá cobrindo o jogo e perdeu o pênalti do jogo. Às vezes você tá vendo a corrida e você não vê a batida que decide a corrida. Ela foi do outro lado do autódromo. Da pista. Aí você tá vendo ali no comecinho, pô, porque os caras tá com... Deve ser um tipo de comunicação muito diferente, né? Sim, porque tá com safety car. Você vai ter que A olhar na cobertura é TV, diferente, vai ter que olhar na muito TV. diferente. Sim. Então, eu não me adaptei ainda, eu teria que fazer mais vezes para entender melhor o contexto, o ambiente e poder fazer uma cobertura melhor e sei lá, e talvez às vezes focar. Minha cobertura aqui vai ser só entrevistar tal piloto, então eu vejo o que acontece com ele e acompanha faço ele. isso. Sim. Às vezes é um caminho também. Legal. Pode fazer a 4, Leozão. Um atleta histórico para entrevistar e uma pergunta. Pra ela ou pra ele também. Atleta no geral. Eu queria entrevistar e você falou o nome dele e não dá mais, que é o Cruyff. Não dá mais, felizmente. Hoje tem vários. Um que é brasileiro, que é um cara muito interessante para mim, é o Tostão. Por 3 motivos. Ele é um jogador muito bom. Ele foi médico, que é uma coisa que jogador não costuma ser. E ele também escreve e fala sobre futebol como jornalista. Então, assim, ele tem 3 áreas de interesse assim, que seria muito bom falar com ele. O problema é que é difícil falar com ele, né? Ele já tá mais velhinho, fica lá em BH, não sai muito. Então, o cara é mais difícil de conversar. Qual seria a sua pergunta para ele? Se você pudesse fazer uma pergunta. Tem várias de jogo, jornalista, de vida. Que jornalista não são assim, cara. Não tem como falar uma. É meio complicado, assim, porque você vai perguntar, você tem que dar Você botou ele na fogueira aqui nessa pauta. Ele botou você na fogueira nessa pauta. Rodrigo, a entrevista mais memorável que você já fez? Entrevista... Tem uma porque deu errado no fim. Mas foi memorável, né? Eu fui entrevistar o Antônio Carlos quando ele era técnico do Bragantino. A ideia era ir lá, assistir o treino deles. O treino começou 4 horas da tarde no estádio do Bragantino. Na época eles treinavam bastante ali. Acabou o treino, eu entrevistar ele. O treino demorou um pouquinho para começar. A gente vai entrevistar ele 5 e pouco. Onde é que a gente entrevista? Na arquibancada. Senta ali e entrevista. Ajeita a câmera, o microfone. Tá boa a imagem? Maravilha, tá ótima. Só que assim, alguns lugares anoitece rápido, né? Claro. Então ali era quase 6 da tarde, a gente entrevistou ele por quase meia hora. Os últimos 10 minutos você não via nada, você só ouvia. Só ouvia, virou um podcast. Então assim, a gente perdeu todo o final da entrevista, eu tive que botar umas imagens, tudo. O conteúdo a gente usou, mas não foi, a gente perdeu não foi todo o como, fim. Então, planejado. A mais memorável acaba sendo essa, por esse motivo, assim. Daí, da próxima vez, eu já pensei melhor nos ambientes e nas luzes, né? A gente vai fazer na sala de imprensa, porque tem iluminação. Cara, assim que um jornalista vive assim, cara, na loucura, né? Posso fazer a última aqui? Pode fazer, Léo, fica à vontade. A última aqui é evento esportivo dos sonhos que você gostaria de cobrir. Isso é fácil. Eu até imagino já. Copa do Mundo. Com certeza. Copa do Mundo. Eu não... Por mais que exista a Liga dos Campeões, que deve ser maravilhoso também fazer, tem todo ano, né? E Copa do Mundo é um outro 4 peso, anos. Né? Ainda hoje é outro peso. O Messi já tinha a Liga dos Campeões, mas ele não precisou, mas assim, ganhar foi outra coisa, né? Sim. Pra zerar, entre aspas, o futebol, ele teve que ganhar a Copa do Mundo. Sim. Porque senão alguém ainda ia falar, então... Com certeza. E pra gente, jornalista, principalmente esportivo, é Olimpíadas e Copa do Mundo. Como eu gosto mais de futebol do que dos outros esportes, é a Copa do Mundo. O peso da Copa do Mundo não é maior. Rodrigo, agora o final, vai estar na Copa 2026? Eu vou. Eu vou estar também. Pode ficar marcado. Vai ficar marcado aqui. Eu vou estar lá na Copa de 2026. Tá registrado aí, Tá ó. registrado. E, Rodrigo, já no final do programa, a gente queria agradecer imensamente a sua presença. Você veio lá de Atibaia para conversar com a gente. Sim. Então é uma honra conversar com você, ainda mais que é um jornalista da nossa área. Então a gente se inspira em pessoas como você, né, Sim, Pedrão? é uma coisa que a gente pode falar. É importante ter essas conversas com o pessoal que é da área, para mostrar para futuros estudantes também, pessoal que quer entrar, gosta de esporte, quer entrar no jornalismo, mas não vai entrar no jornalismo para
pra fazer o que nem o Rodrigo falou. Eu quero escrever sobre o Corinthians e vou escrever só sobre o Corinthians, clubismo. Mas ele pega como referência, assim, o Rodrigo, que é um cara que tem uma longa data, e mesmo se formando há pouco tempo, tem uma longa data dentro do jornalismo, e a gente fica muito feliz de ter sido aqui o segundo episódio. E a gente queria presentear pra você... A gente queria presentear com você com esse mini troféu pra você deixar lá na sua estante, feito pela Orkcraft, @Orkcraft aí no Instagram. Qualquer produto 3D que você queira aí, o Rafa, nosso querido Rafa, faz pra você. Então a gente queria te presentear e novamente agradecer você. E fica à vontade aí, quiser dar as considerações finais e falar o que você quer, dar uma mensagem ao mundo aí. Pode falar pra nossa câmera lá. Pode falar aqui. Eu agradeço o convite, o prêmio aqui que eu acabei ganhando, né? Eu gosto muito de guardar as coisas às vezes mais do que... sei lá, as coisas que eu participo acho que são mais legais de colecionar do que coisas que você só compra, né? Sim. Então, as minhas credenciais, várias coisas de jogos que eu tenho. Aqueles copos de jogo eu acho legal, principalmente quando eles dão uma credencial muito feia pra gente. Às vezes eu compro o copo do jogo porque é uma memória melhor do que a pulseirinha que eles dão, às vezes, que é muito feia. Tem credencial que é legal, tem escudo, assim, mas as feias eu acabo, às vezes, comprando um copo pra pra completar um pouquinho melhor aquele momento. Esse aqui também vai ficar num lugar especial lá pra um momento diferente. A gente fica honrado pra caramba. Honrado aí. E é isso. Segundo episódio aqui finalizado. É isso aí. O próximo aqui, a gente falou um pouco no primeiro episódio. Se você não assistiu o episódio do Conde Aninho, Hack do Brasil, o link vai estar aparecendo ou aqui dentro do YouTube. Se inscreva no canal do Leão Podcast, dá o like e deixa o comentário aí deixa também. O comentário o que você achou do episódio e futuros convidados aí para o nosso programa. Sim, e segue o Entre Linhas no Instagram, Entre Linhas PD, e segue o Rodrigo também. Rodrigo, pode passar de novo o seu Instagram para o pessoal, no Twitter também. Pode passar. Eu acabo falando nos dois. O conteúdo é um pouquinho diferente em cada um, né? Mas é Rodrigo SXP96. Lá eu falo bastante, um pouco mais do Braga, que eu acompanho mais, mas eu tento sempre trazer os outros times, quem tá por perto eu consigo fazer. Eu falo, eu escrevo, eu tento trazer informações e às vezes até de outros esportes, né? Como eu falei agora há pouco que eu fiz Stock Car, então sempre buscando coisas novas até para ir evoluindo, aprendendo mais e tá podendo falar com mais pessoas e fazer um trabalho cada vez melhor. É isso, sempre se inovando. Muito obrigado aí, galera. Até o próximo episódio. Obrigado por assistir. Valeu!